Bem, gente, vamos lá falar sobre Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série do mundo de Westeros aí, que tá na HBO Max agora. Eu já assisti 6 episódios, porque eu entrevistei o elenco, né, na Comic Con. Eu apresentei o painel de anúncio ali da série, né, que trouxe o Peter Clef, que é o ator principal, que faz o Duncan the Tall, e o Dexter, que faz o Egg, né, o Piquititico ali, a criancinha. Ambos incríveis, tá, gente? Foi muito legal conhecer eles, antes da fama, inclusive, e ver como eles aproveitaram o Brasil, né? A gente conversou muito sobre isso ali nos bastidores, porque assim, eu conversava com eles pensando, gente, a vida de vocês vai mudar já já, né? Tipo, esse era o primeiro grande papel dos dois, e aí eles estavam, pois é, e eu tô aproveitando então pra correr na rua, ir até um café e ser anônimo, né, pelas últimas vezes. Eu sei que Cavaleiro dos Sete Reinos ainda não é Game of Thrones, mas Game of Thrones também teve a sua primeira temporada, e aí quando a gente chegou na 8ª temporada, foi isso que aconteceu. Os atores de Game of Thrones não conseguiam andar na rua mais, né? Então eu acho que é isso que vai acontecer com eles aqui no Brasil e no mundo inteiro. E eu posso garantir pra vocês que a gente tá deixando as pessoas certas famosas, porque eles são muito fofos e pessoas de verdade, legais, assim. Então vamos lá falar mais sobre eles e sobre a série. Mas antes, não se esquece também de se inscrever aqui no canal, porque a gente faz vídeos todos os dias contando mais sobre bastidores, dando dicas de séries e dando essas histórias, assim, dos bastidores, de entrevistas, de coisas que acontecem nesse grande mundo da Warner. Vamos lá! Deixa eu te convencer, porque essa série vale a pena demais, tá? Ela se passa, então, 100 anos antes de Game of Thrones. Então vamos pensar assim, ó, tá? Game of Thrones aqui. 100 anos antes se passa Cavaleiro dos Sete Reinos e 100 anos antes dele é a Casa do Dragão. Então ele tá no meio do caminho ali de todas essas séries da linha do tempo de Westeros. Ou seja, gente, os dragões que a gente conheceu lá em A Casa do Dragão acabaram de serem extintos, tá? Depois de todas as guerras e tretas que os Targaryen travaram nessas séries que a gente tá assistindo em A Casa do Dragão, né? Então a série adapta as novelas Tales of Dunk and Egg, ou seja, né, é baseado de novo nos livros do George R. R. Martin, começando com The Red Knight. Esse livro, gente, é um livro que conta mais a vida sobre as pessoas de verdade do mundo de Westeros e não só sobre a nobreza. E aí ele chama, então, que é meio que são 3 contos dentro desse livro, e só que ele chama de 3 novelas. É bem mais simples do que os livros de Game of Thrones, então eu indico demais pra quem quer ler mais fantasia, assim, em 2026, só que não quer já pegar um livro difícil. Eu acho que essa novela é muito legal e tem a versão brasileira, a capa é linda, eu tenho em casa, a capa dura, é maravilhoso. Bom, os protagonistas são 2 improváveis heróis, né? O Sir Duncan, o Alto, ou só o Dunk ali pros íntimos, que ele é um cavaleiro novato, ele é grandão, ele é um honrado ali, ele é bem um homem de honra, ele é um pouco ingênuo também. Ele sonha em ser um verdadeiro cavaleiro, gente, só que ele não tem uma casa pra ele servir ainda, ele não tem um chefe. Ele acaba herdando a armadura ali de um antigo mestre que ele tinha, e aí ele sai pelo mundo competindo em torneios. Então, basicamente, existem cavaleiros no mundo de Westeros que eles são freelancers, é isso. Eles vão pegando um trabalho de cavaleiro aqui, um trabalho de cavaleiro aqui, e nem todos os cavaleiros são como o Jaime Lannister em Game of Thrones, que realmente era da família Lannister, então ele servia a casa Lannister. Tem o contrário, então, que são esses cavaleiros que vão pegando trabalhos informais por aí, e esse é o caso do Duncan. Aí entra o Egg, gente, que é o seu escudeiro, pequenininho, careca. Bom, até aqui sem spoilers, tá, gente? Eu vou falar agora uma informação que é um grande spoiler da série, então se você não quer ter esse spoiler, pula pra essa minutagem que a gente vai colocar aqui, a edição vai colocar aqui embaixo quando eu paro de falar os spoilers. Bom, gente, ele tá escondendo o cabelo dele, porque na real ele é Aegon Targaryen, ou seja, ele é o futuro rei Aegon V, ninguém menos que o avô do Rei Louco, tá, gente? Inclusive, o Egg, ele é mencionado em Game of Thrones, ele é um rei importante, assim. E juntos, eles dois viajam pelos 7 reinos em aventuras cheias de desafios e inimigos poderosos. Ou seja, gente, o legal dessa série é que ela tá contando histórias mais intimistas, focadas em honra, amizade e o baixo mundo da nobreza ali, sabe? Sem dragão voando pra todo lado, as pessoas normais, só que tem o mesmo DNA brutal do Martin, né? Do George R. R. Martin, aquela coisa de cheia de detalhes no set, histórias de cada personagem sendo muito bem desenvolvidas. A gente sabe que o George R. R. Martin sabe a história de vida até do figurante que aparece na série, né? Então, agora vamos falar do elenco, gente. Os 2 principais, então, eles são novatos absolutos no mundo aí de Hollywood, o que deixa tudo mais fresco e mais legal. O Peter Clef, o Dunk, ele é irlandês, ele tem só 29 anos, só que ele tem essa cara de durão e um corpo de atleta, ele tem 2 metros de altura mesmo,
mesmo. Não é à toa, tá, gente? Ele foi jogador profissional de rugby, então ele até agora há pouco, até os 22 anos, ele tava nas Copas do Mundo, tá? Inclusive ele jogou na Copa do Mundo de rugby sub-20 até 2019 e aí ele saiu do esporte pra atuar. E aí ele fez alguns papéis pequenos ali em séries como Racked, que é uma série britânica bem legal, e Bad Sisters, só que Cavaleiro é realmente o seu grande breakout. E é legal, gente, porque é muito comum a gente ver em Hollywood como a mentalidade de atleta ajuda muito os atores, porque precisa de bastante disciplina, precisa ter um controle sobre o seu corpo, né, pra cada papel, então combina muito. Eu imagino que os diretores de casting viram esse perfil nele e falaram: esse cara vai ser bom. Bom, ele tem essa vibe aí de brutamontes, bonzão, que casa perfeito com o Dunk. Já o Egg, ele é interpretado pelo Dexter Saul Ansel. Ele é britânico e tem 11 anos de idade, tá? E ele atua desde os 2. Loucura, gente. A família inteira dele é de artistas, é de músicos principalmente. E ele já fez papéis bem legais no cinema também, como a versão mais jovem do Presidente Snow em Jogos Vorazes, nesse último filme que lançou no cinema. E eles já falaram em entrevistas, assim, os dois juntos, que eles viraram brothers nos sets ali. Eles treinaram muito juntos, mas eles também zoaram muito um ao outro, eles criaram essa dupla inseparável aí de mestre e aprendiz. Na entrevista que eu fiz com eles, inclusive, eles até mencionaram que nos bastidores o rolê dos dois era aí assistir jogos, tipo jogos de hóquei, por exemplo, e jogar muito no fliperama. Só dava os dois lá nos zapping-zones ali da vida, sabe? E o melhor, tá? Agora sim eu vou te convencer que essa série é muito boa. O George R. R. Martin, o escritor desse universo todo, está apaixonado por essa adaptação. Muito se fala, né, sobre se ele tá gostando ou não das adaptações que são feitas dos livros dele, mas em posts do blog dele, que ninguém pode controlar, em entrevistas como pro Hollywood Reporter, pro IGN também, ele já chamou de a adaptação mais fiel que um homem razoável poderia esperar. E ele até visitou bastante ali os bastidores pra assistir a galera montando esse universo que ele criou na cabeça dele, e dá pra ver que o homem tá com um semblante de feliz, ele tá dando risada, ele tá conversando com a galera, ele tá felizão, gente. Agora deixa eu falar um pouquinho dos bastidores, tá? Bem rapidinho pra vocês. Cada um dos 6 episódios da primeira temporada custou em torno de 15 milhões de dólares, que é assim o padrão HBO pra fantasia de luxo, né? Com foco em locações reais, ao invés de gravar tudo em CGI pesado ou em set só. E as filmagens rolaram principalmente na Irlanda do Norte, que é o paraíso de Game of Thrones, né? No Titanic Studios em Belfast também, pros interiores. E claro que eles gravaram também em castelos medievais de verdade, como Glenarm Castle e o Murlough Castle. É uma loucura como eles são preparados, assim. Como sempre numa série do universo de Westeros e de Game of Thrones, a gente sabe que tem muita gente trabalhando por lá e eles envolveram mais de 1000 pessoas na equipe por dia nas locações principais. Isso é uma quantidade absurda, gente. Com figurantes locais pra dar autenticidade, né? Então realmente eles vão até a cidade mais próxima e falam: você tá fazendo alguma coisa? Cola lá com a gente, vem ficar 14 horas gravando um episódio aqui com nós. E aí, gente, fãs de Game of Thrones já estão fazendo até tours ali naquela região. Então a gente sabe que tá todo mundo gostando, né? Tipo, o escritor tá gostando, os fãs estão gostando, eu tô gostando, então eu sei que você vai gostar também. Pra fechar com chave de ouro, gente, a série já foi renovada pra segunda temporada antes mesmo da sua estreia. Isso significa que a gente vai ter mais aventuras de Dunkin' Eggs, explorando outras novelas do George R. R. Martin e criando um novo cantinho aí delicioso no universo de Westeros pra gente, só que agora mais leve, bem diferente de A Casa do Dragão, bem diferente de Game of Thrones, com aquela pitada de traição, honra, comédia que a gente ama. Então, gente, corre pra HBO Max pra maratonar a primeira temporada, que acabou de chegar na metade, e dá pra você assistir a partir de agora, todo domingo à noite, pra acompanhar semanalmente a série. E é isso, gente! Eu acho que vocês vão gostar bastante da série. O legal é que eles não fizeram uma terceira série do universo de Westeros igual às outras, entendeu? Com as mesmas, os mesmos assuntos sobre política. Eu achei muito ousado essa escolha da HBO Max de fazer uma série completamente diferente. E principalmente é uma série pra quem ama o universo da Idade Média, assim, pra quem gosta de Senhor dos Anéis. Tipo, eu acho que essa série, ela mostra muito mais isso, sabe? Os campeonatos dos cavaleiros, a vida normal das pessoas. É um episódio, assim, um universo que não é mostrado nas outras 2 séries e por isso que eu gostei tanto. E ainda por cima o elenco é muito querido, pessoas de verdade, muito legais. Então eu sei que vocês vão gostar também. E é isso, gente! Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente traz todo dia vídeos como esse, falando e analisando bem profundamente os nossos lançamentos. E é isso! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.